Lei nº 2624, de 29 de dezembro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 14.195/2021, institui o novo Código de Posturas do Município de Niterói e dá outras providências. Título 12. Do Comércio Ambulante. Artigo 358. Comércio ambulante é a atividade profissional temporária exercida por pessoa física em logradouro público ou não, na forma e condições definidas na legislação própria, individualmente, sem estabelecimento, instalações ou localização fixa. Parágrafo único. Comerciante ambulante ou camelô é a pessoa física que exerce essa atividade profissional por sua conta e risco, com ou sem emprego de tabuleiro ou outro apetrecho permitido neste Código ou legislação complementar, apregoando suas mercadorias. Subordinam-se os comerciantes ambulantes ou camelôs às disposições deste Código, além das legislações específicas. Artigo 359. Não se considera comerciante ambulante, para os fins deste Código, aquele que exerce sua atividade em condições que caracterizem a existência de vínculo empregatício com fornecedor de mercadoria comercializada. Artigo 360. Os ambulantes que descumprirem os dispositivos legais estarão sujeitos à apreensão de bens, mercadorias, equipamentos e veículos, conforme prescrição na legislação própria. Artigo 361. Os comerciantes ambulantes deverão portar sempre os seguintes documentos: 1. Original do cartão de autorização para o exercício da atividade. 2. Comprovante de pagamento da taxa devida. 3. Carteira de identidade ou carteira profissional. 4. Nota fiscal de aquisição da mercadoria à venda, exceto os vendedores de amendoim, pipocas, algodão doce, angu, milho verde, coco e os produtos artesanais de fabricação própria. Artigo 362. Os vendedores ambulantes deverão afichar a tabela de preços dos produtos comercializados. Artigo 363. O comerciante ambulante deverá respeitar os modelos previamente aprovados de equipamentos, pelo órgão competente da administração municipal, mantendo em perfeito estado de conservação e limpeza o local e os equipamentos utilizados para a comercialização e respeitando o local designado para a sua autorização. Artigo 364. As concessionárias de serviços públicos ficam proibidas de instalar os seus serviços em logradouros públicos onde o comércio não seja autorizado e nos locais proibidos pela municipalidade. Artigo 365. Compete à Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano a definição do local, horários e modelos de equipamentos utilizados para o comércio ambulante, conforme regulamento específico. Parágrafo único. Fica proibido o comércio ambulante em veículos e trailers, nas vias e logradouros públicos em toda a cidade, exceto aqueles autorizados por lei específica. Artigo 366. Compete à Secretaria Municipal de Segurança autorização para o exercício do comércio ambulante, a verificação do efetivo cumprimento da autorização concedida, bem como a apreensão de bens, mercadorias, equipamentos e veículos, utilizados irregularmente no logradouro público, através da Guarda Municipal. Parágrafo 1º. É proibida a autorização para a instalação do comércio ambulante nas áreas de segurança bancária. Parágrafo 2º. A autorização referida neste artigo será concedida na forma de regulamento específico do Poder Público Municipal. Parágrafo 3º. A autorização do comerciante ambulante é pessoal intransferível, e concedida a título precário, devendo a autoridade competente da Secretaria Municipal de Ordem Pública examinar o pedido inicial e concluí-lo em prazo estipulado pelo Poder Executivo. 1. São excluídas da proibição de que trata este artigo os casos de incapacidade para o trabalho ou de óbito, ficando admitida a transferência da autorização para o cônjuge, herdeiro ou companheiro, desde que comprovada incompatibilidade ou adequação aos critérios de concessão da autorização. 2. O requerimento de transferência, devidamente instruído com o laudo de incapacidade ou certidão de óbito, será apresentado ao órgão competente em prazo estipulado pelo Poder Executivo, redação acrescida pela Lei N.O. subscrito.
3.728/2022, artigo 367. Fica instituído o cartão de autorização para o comércio ambulante, no qual constará: 1. Nome do titular, 2. Número da inscrição municipal, 3. Número da identidade CPF, 4. Número do processo de concessão, 5. Local autorizado, 6. Horário permitido, 7. Produtos comercializados, 8. Restrição se for o caso. Parágrafo 1º. Cabe à Secretaria Municipal de Segurança a expedição do cartão de autorização previsto no caput. Parágrafo 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Fazenda a expedição da guia de pagamento das taxas devidas para o exercício do comércio ambulante. Artigo 368. É obrigatória a inscrição do comerciante ambulante autorizado como segurado da Previdência Social na categoria de autônomo. Artigo 369. As penalidades correspondentes às infrações dos dispositivos constantes deste título ou estabelecidos em legislação complementar específica do comércio ambulante poderão ser aplicadas cumulativamente, e serão as seguintes: 1. Advertência, 2. Suspensão da autorização, 3. Cassação da autorização, 4. Apreensão de bens e equipamentos. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades de suspensão ou cassação será objeto de regulamento próprio, garantida ampla defesa. Parágrafo 2º. Para o ambulante não autorizado aplicar-se-á de imediato a sanção prevista no inciso 4 deste artigo. Artigo 370. Fica proibido o licenciamento para a instalação e funcionamento de atividades comerciais exercidas em trailers no logradouro público em todo o âmbito do município de Niterói. Parágrafo único. A autorização para as atividades comerciais exercidas em trailers em áreas particulares residenciais, comerciais ou industriais será objeto de regulamento próprio. Artigo 371. Os estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços que vierem armazenar, guardar ou ocultar mercadorias ou equipamentos provenientes do comércio ambulante clandestino, sofrerão multa no valor de referência M10 do anexo 1 da Lei nº 2.597/08. Parágrafo único. Em caso de reincidência, o alvará poderá ser cassado. Título 13. Do licenciamento dos estabelecimentos em geral. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 372. A localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, industriais, agrícolas, pecuários e extrativistas, bem como de sociedades, instituições e associações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas físicas e jurídicas, no município de Niterói, estão sujeitos a licenciamento prévio na Secretaria Municipal de Fazenda, observado o disposto neste Código e nas demais legislações pertinentes. Parágrafo 1º. Considera-se estabelecimento local onde quaisquer pessoas físicas e ou jurídicas desenvolvam quaisquer atividades econômicas, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 2º. A obrigação imposta neste artigo se aplica também ao exercício de atividades: 1. No interior de residências, 2. Em locais ocupados por estabelecimentos já licenciados, 3. Por período determinado. Parágrafo 3º. Independentemente de isenção das taxas, os partidos políticos, os templos religiosos, os condomínios, as associações e os clubes locais, culturais ou esportivos, sem finalidade lucrativa e as entidades representativas da classe de servidores do município de Niterói, ficam obrigados a requererem o alvará de identificação, para fins de controle cadastral, redação dada pela Lei N.O. subscrito 3.753/2022, parágrafo 4º. Nos termos do artigo 3º, 1, da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, ficam dispensadas de alvará as atividades de baixo risco e desenvolvidas exclusivamente
em propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 5º. O enquadramento da atividade segundo grau de risco se dará por meio do fornecimento de informações e de declarações feitas pelo empreendedor quando da realização do cadastro mobiliário municipal. Observado que, 1. Para as atividades de baixo risco, definidas no anexo 1 desta lei, será emitido automaticamente um protocolo de solicitação de inscrição municipal. 2. Para as atividades de médio risco, assim definidas aquelas que não se encontram nas listas de baixo ou alto risco, será emitido imediatamente o alvará de autorização provisória, nos termos do capítulo 4 deste título. 3. Para as atividades de alto risco, definidas no anexo 2 desta lei, será seguido o procedimento de licenciamento prévio, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 6º. No caso de desenvolver mais de uma atividade, o empreendedor seguirá as regras do risco envolvido maior, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 7º. A atividade deve ser executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações de zoneamento urbano da legislação municipal, cuja viabilidade deverá ser consultada mesmo nos casos de dispensa de alvará, redação acrescida pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022, parágrafo 8º. A dispensa do alvará não desobriga o atendimento dos requisitos legais relativos aos aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares, restrições ao uso de espaços públicos e demais assuntos de interesse local, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 373. Compete à fiscalização de posturas a concessão de licença ou autorização para funcionamento de estabelecimento, ou a sua dispensa, mediante a expedição de um dos seguintes documentos, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 1. Alvará de licença para estabelecimento, válido por prazo indeterminado. 2. Alvará de autorização provisória, válido por prazo de 180 dias, prorrogável a pedido, por mais 180 dias, podendo ser, também, prorrogado a pedido em até 2 períodos de 180 dias, em observância ao que dispõe o parágrafo 3 do artigo 384, redação dada pela Lei nº 3.593/021. 3. Alvará de autorização precária, válido por prazo indeterminado. 4. Alvará de autorização temporária, válido por prazo determinado. 5. Alvará de identificação. 6. Registro de inscrição municipal, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo único. Compete à fiscalização de posturas a prorrogação do prazo do alvará de autorização provisória, mediante requerimento, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 374. Será obrigatório requerimento de alvarás diversos sempre que se caracterizarem estabelecimentos distintos, considerando-se como tais, 1. Os que, embora no mesmo imóvel ou local, ainda que com atividade idêntica, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas. 2. Os que, embora com atividades idênticas e pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos. Artigo 375. Fica permitido nas edificações de uso exclusivo, 1. O licenciamento de atividades afins, complementares, semelhantes ou idênticas à principal, ainda que exercidas por contribuintes distintos. 2. O licenciamento de quaisquer atividades que não se enquadrem na hipótese do inciso 1, desde que não implique a introdução de novo uso que requeira edificação de uso exclusivo. Artigo 376.
Os alvarás conterão, entre outras, as seguintes informações: 1. Nome da pessoa física ou jurídica e seu nome fantasia. 2. Endereço do estabelecimento. 3. Relação das atividades licenciadas. 4. Número da inscrição municipal. 5. Número do CNPJ ou CPF. 6. Número do processo de concessão ou de alteração. 7. Data do licenciamento. 8. Restrições, quando for o caso. Artigo 377. A concessão de alvará de licença para estabelecimento produzirá efeitos permanentes, mas não importará: 1. O reconhecimento de direitos e obrigações concernentes a relações jurídicas de direito privado. 2. A quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações administrativas ou tributárias. Artigo 378. Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, a fim de verificar se ainda subsistem as condições que possibilitaram o licenciamento ou a sua dispensa, bem como o cumprimento das obrigações tributárias. Parágrafo 1º. O fiscal de posturas poderá solicitar documentos do estabelecimento comercial para examiná-los, quando julgar necessário e essencial ao perfeito desempenho de suas atribuições funcionais. Parágrafo 2º. Na hipótese de identificação de irregularidades, divergências, omissões ou burla no fornecimento das informações que possibilitaram a dispensa de alvará, a concessão do alvará provisório ou a inscrição como ponto de referência, o registro no cadastro mobiliário poderá ser cancelado, ficando ainda o infrator sujeito à aplicação de multa no valor de referência M20 do anexo 1 da Lei N.O. sobrescrito 2597/08, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 379. Fica obrigatória a publicação em Diário Oficial do Município e na internet através da página oficial da Secretaria Municipal de Fazenda, a relação de todos os alvarás de licença ou de autorização concedidos por esta Secretaria, devendo conter as seguintes informações: número do processo de concessão, tipo de alvará, nome da razão social, nome fantasia, endereço, inscrição municipal, CNPJ ou CPF e pendências quando for o caso. Capítulo 2. Da aprovação prévia de local. Artigo 380. O requerimento de qualquer alvará ou registro no cadastro mobiliário municipal, ou a sua alteração de endereço ou de atividade, serão precedidos pela consulta prévia de local, no qual o interessado fará constar as informações básicas sobre a atividade a ser desenvolvida, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 381. A fiscalização de posturas apreciará e devolverá a consulta prévia de local, deferida ou indeferida, baseada nas informações constantes do cadastro de zoneamento. Parágrafo 1º. Em caso de indeferimento da consulta prévia de local, caberá recurso ao fiscal de posturas responsável do setor competente pela apresentação da consulta prévia. Parágrafo 2º. A consulta prévia de local, inclusive para atividades de baixo risco, será processada automaticamente pela fiscalização de postura sempre que possível, não configurando ato de liberação, mas tão somente exercício da competência municipal para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022, capítulo 3. Do alvará de licença para estabelecimento. Artigo 382. O alvará de licença para estabelecimento será concedido após a apresentação dos seguintes documentos: 1. Consulta prévia de local aprovada. 2. Requerimento padrão. 3. Registro público de pessoa jurídica ou de firma individual no órgão competente, quando for o caso. 4. Documento de identidade CPF dos sócios da pessoa jurídica ou de firma individual. 5. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ.
do Ministério da Fazenda. 6. Prova de inscrição no fisco estadual, para atividades que compreendam circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. 7. Documento de aprovação do Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 8. Documento de aprovação da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, quando for o caso. 9. Certidão da Secretaria Municipal de Urbanismo de aceitação de transformação de uso, quando for o caso. Redação dada pela Lei nº 3.753/2022. 10. Certidão de aceitação das instalações comerciais. Estudo de impacto viário aprovado pelo município para as atividades de alto risco. Redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022. 11. Documento de aprovação da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação ou Ministério da Educação, conforme cada caso, para as atividades previstas na linha G do inciso 10. 11. Documento de aprovação da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação ou Ministério da Educação, conforme cada caso, para as atividades de ensino infantil, fundamental, médio, superior ou profissional. Redação dada pela Lei nº 3.753/2022. 12. Quaisquer documentos de registro, controle e fiscalização de atividade, sempre que lei assim exigir. 13. Prova de direito ao uso do local. 14. Declaração que autorize a realização das diligências fiscais em decorrência do exercício do poder de polícia, em caso de licenciamento de atividade em imóvel residencial. 15. Certidão de quitação do IPTU, SFI. Estudo prévio de impacto ambiental, EIA, e estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, quando for o caso. 17. Outros documentos julgados necessários. Parágrafo único. Nos casos de alteração societária que não compreenda alteração de atividade, nem de local, entre os quais, alteração de razão social, fusão, incorporação e cisão, serão exigidos somente os documentos referidos nos incisos 2, 3, 5 e 6, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 383. Entende-se por ponto de referência o endereço fornecido por pessoa física ou jurídica como domicílio fiscal em que não haja estabelecimento comercial, sendo vedado o atendimento a clientes, o estoque de mercadorias e a colocação de placa contendo mensagem publicitária ou meramente identificadora da empresa ou da sociedade empresária por ela responsável. Parágrafo único. Os pontos de referência receberão o mesmo tratamento dispensado às atividades de baixo risco e poderão ter dispensada consulta prévia de local, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, capítulo 4. Do Alvará de Autorização Provisória. Artigo 384. O alvará de autorização provisória será concedido temporariamente quando não puderem ser satisfeitas todas as exigências para a obtenção do alvará de licença para localização. Parágrafo 1º. Para as atividades listadas como alto risco, bem como outras definidas em lei, não será concedido alvará de autorização provisória, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 2º. Equiparam-se autorização provisória aos procedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 407. Parágrafo 3º. Na hipótese de prorrogação em até 2 períodos de 180 dias, a que se refere o inciso 2 do artigo 373, a validade do alvará provisório poderá ser estendida pelo diretor de fiscalização de posturas, nos casos em que o solicitante comprovar a mora na concessão do alvará definitivo por motivo a ele não imputável, em razão de pendência administrativa municipal sem decisão definitiva, redação acrescida pela Lei nº 3.593/2021, artigo 385.
Para concessão do alvará de autorização provisória deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 1. Consulta prévia de local aprovada. 2. Requerimento padrão. 3. Registro público de pessoa jurídica ou de firma individual no órgão competente, quando for o caso. 4. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do Ministério da Fazenda. 7. Comprovante de endereço. 8. Termo de opção do Simples Nacional, quando for o caso. 9. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, redação acrescida pela Lei N.O. Sobrescrito 3.753/2022, artigo 386. Do alvará de autorização provisória constará a relação dos documentos pendentes para a obtenção do alvará de licença para estabelecimento. Artigo 387. O alvará de autorização provisória deverá ser obrigatoriamente substituído pelo alvará de licença para estabelecimento, até o prazo previsto no inciso 2 do artigo 373 desta lei, sob pena de multa, mediante requerimento com a apresentação dos documentos pendentes. Artigo 388. Qualquer órgão público de registro, fiscalização e controle de atividade econômica ou de vigilância das condições dos estabelecimentos poderá solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda a cassação do alvará de autorização provisória, caso constate irregularidades técnicas e inobservância de preceitos legais que causem danos, prejuízos, incômodos ou ponham em risco a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança e da coletividade. Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser adequadamente instruída, para que fique perfeitamente caracterizada e comprovada a irregularidade. Artigo 389. A concessão de alvará de autorização provisória não importará no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições da edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões. Artigo 390. Fica criada a Comissão de Análises de Licenciamento de Autorização Provisória, CALAP, com o intuito de avaliar as pendências e suas regularizações. Parágrafo 1º. A CALAP será formada por servidores dos seguintes órgãos: 1. Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano. 2. Secretaria Municipal de Fazenda. 3. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 4. Vigilância Sanitária de Niterói. Parágrafo 2º. O Poder Executivo regulamentará o funcionamento da CALAP no prazo de 90 dias contados a partir da promulgação desta lei. Capítulo 5. Do alvará de autorização precária. Artigo 391. O alvará de autorização precária será concedido sempre que determinado tipo de licenciamento for considerado precário em decorrência da natureza da ocupação ou da atividade. Artigo 392. Incluem-se entre os usos e atividades sujeitos à concessão de alvará de autorização precária: 1. Atividades realizadas com utilização de equipamentos removíveis, situados em área pública. 2. Quiosques, cabines, estandes e quaisquer unidades removíveis para prática de pequeno comércio ou prestação de serviço, situados em áreas particulares. 3. Instalação e funcionamento, no interior de estabelecimentos, de máquinas, módulos e quaisquer equipamentos que se destinem, por meios automáticos ou semiautomáticos, a vender mercadorias ou prover serviços. 4. Instalação de equipamentos de rádio base de telecomunicações e microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos afins. Artigo 393. Aplicam-se à concessão de alvará de autorização precária as exigências previstas no artigo 382, no que couber. Artigo 394.
A concessão de alvará de autorização precária nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 392 observará os seguintes procedimentos: 1. A autorização de máquina automática ou semiautomática, conforme a definição do inciso 3, será efetuada mediante a concessão de inscrição municipal própria, devendo ser utilizados, para fins de controle cadastral, a inscrição municipal e demais documentos de registro do responsável. 2. A autorização de equipamento previsto no inciso 2 será efetuada por meio de concessão de inscrição municipal própria ou por meio do procedimento descrito no inciso 1 deste artigo, conforme convenha ao contribuinte. Artigo 395. Será concedido um único alvará de autorização precária para cada estabelecimento onde se instalarem equipamentos previstos nos incisos 2 e 3 do artigo 392, aplicando-se a definição constante do artigo 374, independentemente, 1. Do número de equipamentos, 2. Da colocação de tipos distintos de equipamentos, 3. Do exercício de atividades distintas. Artigo 396. Não será necessária a obtenção de alvará de autorização precária na hipótese de o responsável pelos equipamentos definidos nos incisos 2 e 3 do artigo 392 já se encontrar licenciado, no próprio endereço de instalação, desde que as atividades já licenciadas compreendam a venda das mercadorias ou a prestação dos serviços a ser exercida por meio daqueles. Artigo 397. A instalação de equipamentos definidos nos incisos 2 e 3 do artigo 392 em áreas particulares externas a lojas, salas e outras unidades de edificação de uso não exclusivo não poderá ser licenciada por meio da ampliação de endereço constante de alvará de licença para estabelecimento ou alvará de autorização provisória que o responsável já apresente. Capítulo 6. Do alvará de autorização temporária. Artigo 398. O alvará de autorização temporária será concedido nos seguintes casos: 1. Funcionamento de feiras de qualquer natureza em áreas particulares. 2. Funcionamento de estande de venda em empreendimento imobiliário. 3. Realização de exposição, feira promocional, congresso, encontro e simpósio, bem como de atividades festivas, recreativas, desportivas, culturais e artísticas e eventos análogos. 4. Instalação de funcionamento de circos e parques de diversões. 5. Os estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços que se encontrem instalados de forma temporária nas dependências de seus contratantes ou de terceiros. 6. Ocupação de espaço público para atividades econômicas mediante processo licitatório ou similar com prazo fixado de ocupação. 7. Quando o funcionamento da atividade estiver vinculado a um contrato ou permissão de uso por prazo determinado. Parágrafo único. A realização dos eventos previstos nos incisos 1 e 3 será licenciada por meio da emissão de um único alvará, em nome do responsável, organizador ou promotor. Artigo 399. O alvará de autorização temporária será concedido após apresentação, conforme cada caso, dos seguintes documentos: 1. Consulta prévia de local aprovada. 2. Cópia do alvará do requerente, quando se tratar de contribuinte licenciado no município de Niterói. 3. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do Ministério da Fazenda, quando se tratar de contribuinte não licenciado no município de Niterói. 4. Prova de direito ao uso do local. 5. Documento de aprovação do Corpo de Bombeiros, para atividades realizadas em locais fechados previstas nos incisos 1 e 3, e para atividades previstas no inciso 4 do artigo 398. 6. Termo de responsabilidade civil da empresa responsável pela montagem de circo, parque de diversões, arquibancada, palanque ou quaisquer outras estruturas que exijam medidas de proteção e segurança adequadas. Artigo 400. O alvará de autorização temporária será expedido após o deferimento do pedido e a comprovação do pagamento da taxa devida. Artigo 401. O alvará de autorização temporária terá prazo de validade igual ao da duração da atividade.
Parágrafo 1º. O prazo máximo de validade do alvará de autorização temporária será de 365 dias nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 398. Parágrafo 2º. O alvará de autorização temporária não poderá ser prorrogado, devendo o particular requerer nova autorização, na hipótese de pretender estender o exercício da atividade além do período inicialmente previsto. Capítulo 7. Da concessão de alvará de identificação. Artigo 402. O alvará de identificação será concedido nos seguintes casos: 1. Funcionamento de partidos políticos. 2. Funcionamento de templos religiosos. 3. Funcionamento de condomínios. 4. Ponto de referência. E 5. Estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as autarquias, as missões diplomáticas e os organismos internacionais reconhecidos pelo governo brasileiro. 6. Funcionamento de associações e clubes sociais, culturais ou esportivos, desde que sem finalidade lucrativa, e as entidades representativas da classe de servidores do município de Niterói. Redação dada pela Lei nº 3.753/2022, CET. Outros previstos em legislação complementar. Redação acrescida pela Lei N.O. Sobrescrito 3.753/2022, artigo 403. O alvará de identificação será concedido após apresentação, conforme cada caso, dos seguintes documentos: 1. Consulta prévia de local aprovada. 2. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do Ministério da Fazenda. 3. Prova de direito ao uso do local. 4. Documento de aprovação do Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 5. Quaisquer documentos de registro, controle e fiscalização de atividade, sempre que decreto ou lei do município estabelecer a exigência para fins de concessão de alvará ou aprovação de uso. Artigo 404. O alvará de identificação será expedido após o deferimento do pedido. Capítulo 8. Das obrigações acessórias. Artigo 405. O original do cartão do alvará ou do registro de inscrição municipal, nos casos de dispensa de alvará, deve ser mantido em bom estado e em local visível e de fácil acesso à fiscalização. Redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 406. O alvará deverá ser obrigatoriamente substituído quando houver qualquer alteração de suas características. Parágrafo 1º. A modificação do alvará deverá ser requerida no prazo de 30 dias, contado a partir da data em que se verificar a alteração, juntando-se ao requerimento os documentos que deram causa à modificação. Redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 2º. O registro no Cadastro Mobiliário Municipal deve ser mantido atualizado mesmo no caso de dispensa de alvará, sendo obrigatória a comunicação de qualquer modificação, especialmente de endereço ou de atividades, no mesmo prazo do parágrafo anterior. Redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 3º. No caso da elevação da classificação de risco de uma atividade, o empreendedor deverá suspender o exercício desta atividade até obter o alvará correspondente. Redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar futuras alterações da Classificação Nacional de Atividades Econômicas e realizar ajustes nos anexos 1 e 2 deste Código através de resolução conjunta dos órgãos envolvidos no licenciamento. Redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 407. As atividades econômicas serão exercidas nos limites estabelecidos no alvará e nenhum estabelecimento poderá exercer atividades não licenciadas ou não autorizadas pelo município, exceto baixo risco. Redação dada pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 1º. A fiscalização de posturas poderá autorizar provisoriamente alterações de atividades ou endereço, pelo prazo de 60 dias,
quando o interessado, por sua própria iniciativa ou mediante notificação, iniciar o processo de licenciamento de atividade, não havendo, entretanto, promovido as devidas alterações no seu contrato social e desde que a atividade seja permitida no local. Parágrafo 2º. As disposições do parágrafo anterior não se aplicam às atividades de alto risco, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 408. A transferência ou venda de estabelecimento ou encerramento de atividade deverá ser comunicado à Secretaria Municipal de Fazenda, mediante requerimento, no prazo de 30 dias, contado a partir da ocorrência do fato. Parágrafo único. Na comunicação de que trata o caput deste artigo deverá ser apresentado o distrato ou alteração contratual que estabeleça a transferência para outro município. Artigo 409. Os estabelecimentos não poderão funcionar para atendimento ao público com obras em suas instalações comerciais, quando as suas atividades compreendam a manipulação de alimentos. Artigo 410. O alvará será cassado se, 1. For exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao imóvel destinação diversa daquela para a qual foi concedido o licenciamento, 2. Forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da coletividade. 3. Houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do poder de polícia autorizado nos termos do inciso X do artigo 382. 4. Ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável. 5. Ficar comprovado que empresa instalada no município de Niterói, após o devido processo legal administrativo, nos termos dos artigos 414 e 421 desta lei, foi responsável por qualquer ato que possa ser configurados como maus tratos aos animais, incluindo o consentimento, o estímulo, ou a omissão diante de agressões cometidas por seus funcionários, estagiários e ou prestadores de serviço, redação acrescida pela Lei nº 3.617/2021, parágrafo único. Na hipótese do inciso 5, 1. Fica vedada a concessão de nova inscrição municipal à empresa responsável por ato comprovado que configurem maus tratos aos animais pelo prazo de 5 anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 2. Serão considerados maus tratos os atos previstos no artigo 32 da Lei Federal 9.605. De 12 de fevereiro de 1998, assim como os previstos no artigo 14 da Lei Municipal 3.153 de 21 de julho de 2015, tais como abusar, ferir, mutilar, causar dor ou sofrimento e ou submeter animal vivo à experiência dolorosa ou cruel. Nos casos previstos naquela legislação, redação acrescida pela Lei nº 3.617/2021, artigo 411. O alvará será anulado se, 1. O licenciamento tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou regulamentares, 2. Ficar comprovada a falsidade ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento. Artigo 412. Compete ao secretário municipal de Fazenda cassar ou anular o alvará. Parágrafo 1º. O alvará poderá ser cassado ou alterado ex officio, mediante decisão fundamentada. Parágrafo 2º. Será assegurado ao contribuinte, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, artigo 5º, inciso L-V, o direito ao contraditório e à ampla defesa, sempre que ocorrer a propositura de anulação, cassação ou alteração ex officio do alvará. Parágrafo 3º. O secretário municipal de Fazenda poderá, mediante resolução, delegar a atribuição do caput ao dirigente do órgão responsável pelo licenciamento ou a outro órgão a ele subordinado, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 413. Compete ao secretário municipal de Fazenda determinar a interdição ou embargo de estabelecimentos. Parágrafo único.
O secretário municipal de Fazenda poderá, mediante a edição de resolução, delegar a atribuição do caput ao dirigente do órgão responsável pelo licenciamento ou a outro órgão a ele subordinado, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, capítulo 9. Dos procedimentos para cassação. Artigo 414. Verificando a autoridade fiscal a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 410, intimará o responsável para que promova a regularização, o que, não atendido no prazo legal, ensejará a abertura de procedimento visando a cassação do alvará. Artigo 415. Após a instauração do procedimento de cassação do alvará, o infrator será notificado dando-lhe ciência do início do procedimento e de todos os elementos pertinentes, concedendo-lhe prazo de 10 dias a contar do primeiro dia útil após sua ciência, para a interposição de recurso. Parágrafo único. No caso de recusa de recebimento da notificação, a mesma será publicada em Diário Oficial e o prazo terá início no dia seguinte à publicação. Artigo 416. Fim do prazo e não havendo apresentação de recurso, será publicado o edital de cassação e será notificado o infrator para que cesse imediatamente as atividades cassadas. Artigo 417. No caso de descumprimento, o infrator estará sujeito à interdição do estabelecimento, além das medidas judiciais cabíveis. Artigo 418. Interposto o recurso no prazo legal, o secretário municipal de Fazenda apreciará as razões expostas e decidirá no prazo de até 5 dias pela procedência ou não do procedimento de cassação. Parágrafo único. Da decisão não caberá recurso. Artigo 419. O procedimento de cassação de alvará poderá ser cumulativo com a aplicação de multa. Artigo 420. Aplicam-se, no que couberem, os mesmos dispositivos constantes deste capítulo no procedimento de anulação do alvará. Artigo 421. Na página oficial da internet da Secretaria Municipal de Fazenda deverão constar os estabelecimentos embargados, interditados e os alvarás cassados ou anulados, mencionando as seguintes informações: número do processo, razão social, nome fantasia, endereço, inscrição municipal e o motivo. Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 422. Qualquer pessoa, entidade ou órgão público poderá solicitar à Secretaria Municipal de Fazenda cassação ou anulação do alvará, em caso de configuração do disposto nos artigos 410 e 411. Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser adequadamente instruída, para que fique perfeitamente caracterizada a irregularidade em processo regular. Artigo 423. Aquele que tiver o seu alvará cassado sujeitar-se às mesmas exigências referentes ao licenciamento inicial da atividade cassada caso pretenda voltar a exercê-la. Artigo 424. É vedado o exercício da profissão ou do ofício no local, a colocação de publicidade e estoque de mercadorias para as autorizações concedidas como o ponto de referência. Artigo 425. O secretário municipal de Fazenda poderá impor restrições às atividades dos estabelecimentos já licenciados ou autorizados, no resguardo do interesse público e a partir de fundamentação técnica, mediante representação das autoridades competentes. Parágrafo único. O secretário municipal de Fazenda poderá, mediante a edição de resolução, delegar a atribuição do caput ao dirigente do órgão responsável pelo licenciamento ou a outro órgão a ele subordinado, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 426. Ficam criados modelos de cartões de alvará de licença para estabelecimento, alvará de autorização provisória, alvará de autorização precária, alvará de autorização temporária, alvará de identificação, bem como de formulário de requerimento de consulta prévia de local. Artigo 427.
A fiscalização de posturas disporá as normas que disciplinem a exigência de documentos específicos para a concessão de alvará, ou a sua dispensa, para fins de uniformização de procedimentos administrativos. Parágrafo único. Os procedimentos relacionados ao alvará descritos na legislação municipal aplicam-se no que couber aos estabelecimentos dispensados desse documento, especialmente quanto às obrigações acessórias, fiscalização, embargo, apreensão, alteração, cassação e anulação, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 428. Para garantir o efetivo cumprimento do embargo ou da interdição, a fiscalização de posturas, no uso do poder de polícia, poderá realizar a apreensão nos estabelecimentos que não respeitarem tais procedimentos, sempre com parecer prévio da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 429. Quando não especificado de modo diverso, aos infratores das disposições previstas neste título, será aplicada multa no valor de referência M10 do anexo 1 da Lei nº 2597/2008, redação dada pela Lei nº 3753/2022. Título 14 das infrações e penalidades. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 430. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos normativos que disciplinam o poder de polícia. Artigo 431. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger, induzir, coagir ou auxiliar alguém a praticar infração. Artigo 432. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penais cabíveis e independentemente das que possam estar previstas no Código Tributário Municipal, as infrações aos dispositivos deste Código serão punidas com penalidades que, além de impor a obrigação de fazer, não fazer ou desfazer, serão pecuniárias e consistirão alternada ou cumulativamente em multa, apreensão de material, produto ou mercadoria e ainda interdição ou embargo de atividades. Observados os limites máximos estabelecidos neste Código. Artigo 433. A multa, imposta de forma regular e pelos meios hábeis, será inscrita em dívida ativa e judicialmente executável, se o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal. Parágrafo único. Os infratores que estiverem inscritos na dívida ativa em razão de multa de que trata o caput, não poderão participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal. Artigo 434. A aplicação das multas não exime o infrator da obrigação de cumprir as determinações decorrentes do preceito violado, nem das demais cominações. Artigo 435. As autorizações previstas neste Código serão sempre a título precário, podendo a administração municipal determinar sua cassação, a qualquer tempo, visando preservar o interesse público. Parágrafo único. Os documentos fiscais ou cópias que comprovem as autorizações concedidas pelo Poder Público Municipal deverão permanecer nos locais das atividades para serem apresentados à fiscalização, quando solicitados. Artigo 436. Para efeitos deste Código, entende-se por 1. Poder de polícia, atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção, em razão de interesse público concernente à higiene, à segurança, aos costumes, ao sossego público, à estética da cidade e às atividades dependentes de licença e ou autorização do poder público. 2. Notificação, documento fiscal lavrado para dar notícia ou ciência ao interessado de algum ato ou fato administrativo de seu interesse ou de que deva ter conhecimento, em função de ação fiscal ou processo administrativo. 3. Intimação, documento fiscal lavrado quando for necessário impor obrigação de fazer, não fazer ou desfazer, disposto em lei. Da intimação constarão dispositivos legais a cumprir e os prazos dentro dos quais os mesmos deverão ser cumpridos.
Os prazos para cumprimento das disposições legais não deverão ser superiores a 30 dias, podendo ser prorrogados por igual período. 4. Vistoria, ato administrativo que tem por objetivo a inspeção, ou o exame necessário à comprovação de certos fatos relativos ao estado ou à situação das coisas. 5. Auto de infração, documento fiscal que objetiva configurar e registrar as violações às normas legais, identificar o infrator e aplicar as penalidades pecuniárias. 6. Auto de apreensão, documento fiscal lavrado para caracterizar a apreensão de bens decorrente da infração. 7. Termo de orientação, documento destinado a prestar informações gerais aos interessados, pelo fiscal de posturas. 8. Termo de consulta, documento que se destina à prestação de orientação específica solicitado pelo interessado sobre o procedimento de legalização, ou quaisquer outros pertinentes ao Código de Posturas, relativo a um caso concreto apresentado. 9. Autorização, ato discricionário e precário do poder público que pode ser revisto a qualquer tempo, em virtude de ilegalidade ou interesse da administração. 10. Logradouro público, espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como avenidas, ruas, travessas, ruas de vilas, becos, escadarias, recuos, túneis, viadutos, estradas, caminhos, calçadas, calçadões, áreas de lazer, parques, praças e praias. 11. Passeio público, parte do logradouro público destinada ao trânsito exclusivo de pedestre, limitado a partir da soleira dos acessos das edificações. 12. Local público, são considerados, no concernente à aplicação deste Código, os logradouros públicos e os locais de acesso ou trânsito de pessoas nos estabelecimentos utilizados publicamente como áreas de circulação, galerias, etc. 13. Pista de rolamento, parte do logradouro público destinada ao trânsito de veículos. 14. Alinhamento, linha projetada para marcar o limite entre o terreno e o logradouro público ao longo de uma determinada via. 15. Afastamento, distância que separa os planos de fachadas da testada do terreno ou dos alinhamentos projetados. SVI. Recuo, incorporação ao logradouro público de parte da área de um lote a ele adjacente, a fim de recompor o seu alinhamento, que passa ao domínio do município quando o lote ou a edificação nele existente sofrer acréscimo ou transformação. 17. Mobiliário urbano, conjunto de elementos que podem ocupar o espaço público, implantados, direta ou indiretamente, pela administração municipal, com as seguintes funções urbanísticas: a. Circulação e transporte; b. Ornamentação da paisagem e ambientação urbana; c. Descanso e lazer; d. Serviços de utilidade pública; e. Comunicação e publicidade; f. Atividade comercial; g. Acessórios. A infraestrutura. Artigo 437. A Secretaria Municipal de Fazenda regulamentará os modelos de termos de consulta e orientação. Artigo 438. Na lavratura dos documentos fiscais, a identificação do fiscal de postura será acompanhada de carimbo funcional. Artigo 439. No exercício da fiscalização fica assegurada ao agente fiscal a entrada em qualquer dia e hora e a permanência pelo tempo que se fizer necessário em qualquer local público ou privado, respeitando-se os direitos constitucionais. Parágrafo único. Excepcionalmente, nos casos em que haja exibição de publicidade não autorizada, será permitido o ingresso do agente fiscal em imóveis não edificados caracterizados como local privado, para retirada de engenhos publicitários irregulares. Artigo 440. No exercício de suas funções fica assegurado ao agente fiscal uso gratuito de vagas em estacionamentos explorados, direta ou indiretamente, por órgãos ou empresas da municipalidade, bem como a gratuidade nos transportes coletivos municipais, mediante simples identificação funcional. Capítulo 2. Das multas. Artigo 441. As multas de que tratam este Código poderão ser aplicadas diariamente até o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou desfazer. Artigo 442. O mesmo ato infracional poderá ser penalizado com mais de uma sanção. Artigo 443.
Nas infrações aos dispositivos deste Código para os quais não estejam previstas sanções específicas, aplicar-se-á multa de valor de referência M3 do anexo 1 da Lei nº 2597/08. Capítulo 3. Da apreensão de bens e mercadorias. Artigo 444. A apreensão consiste na retenção de coisa que constitui prova material de infração aos dispositivos estabelecidos neste Código e demais normas pertinentes. Artigo 445. A apreensão de bens, em consequência de infrações, implicará seu recolhimento ao depósito público municipal, mediante lavratura de auto de apreensão com a descrição da coisa apreendida. Artigo 446. A apreensão poderá ser efetuada nos seguintes casos: 1. Quando houver bens e mercadorias instalados ou expostos no logradouro público, se não portarem, no ato da fiscalização, a respectiva autorização. 2. Se o detentor de mercadorias não exibir à fiscalização documento que comprove a origem destas e quando, por lei ou regulamento, deva este documento acompanhar aquelas mercadorias. 3. No caso em que haja desrespeito à ordem de embargo ou interdição. Artigo 447. O prazo para reclamação das mercadorias, não perecíveis, é de 10 dias. As mercadorias perecíveis terão a destinação indicada no inciso 1 do artigo 449, não podendo ser reclamadas. Artigo 448. No caso de não serem retiradas no prazo de 30 dias, após o deferimento do pedido, as mercadorias apreendidas deverão ser vendidas em asta pública pela administração municipal ou ter uma das destinações elencadas no artigo 449. Parágrafo 1º. A devolução de coisa apreendida só será feita após o pagamento da multa prevista e das despesas de transporte e depósito da coisa apreendida. Parágrafo 2º. Ultrapassado o prazo previsto no caput do artigo 447 sem que as mercadorias sejam reclamadas, aplicar-se-á o artigo 449. Artigo 449. As mercadorias apreendidas terão a seguinte destinação: 1. Quando se tratar de mercadorias in natura, de fácil deterioração, e os produtos que não possam ser conservados no depósito por falta de local ou equipamento adequado, estas poderão ser doados imediatamente às instituições educacionais, filantrópicas e de assistência social, mediante recibo, não cabendo ao infrator indenização alguma sob qualquer fundamento. 2. No caso de objeto sem apreciável valor econômico ou em precário estado de conservação, após decisão da autoridade competente, em processo que os relacione, indicando os números dos documentos de apreensão, serão destruídos ou inutilizados entregues à CLIM, desde que não reclamados dentro do prazo disposto no artigo 447. 3. Mercadorias ou objetos não perecíveis cujo pequeno valor não comporte as despesas com asta pública, não tendo sido reclamadas pelo titular em tempo hábil, serão, a critério da autoridade competente, destruídos, inutilizados ou entregues às instituições de que trata o inciso 1. 4. As mercadorias deterioradas apreendidas, assim como os objetos impróprios para distribuição, serão inutilizadas e encaminhadas à CLIM, lavrando-se termo em livro próprio. 5. Quando se tratar de mercadorias originárias do exterior do país com procedência não comprovada ou oriunda de descaminho, contrabando ou outra origem não especificada, serão encaminhadas ao órgão federal competente. 6. As mercadorias apreendidas, perecíveis ou não, presumivelmente nocivas à saúde ou ao bem-estar público, após o seu relacionamento, deverão sofrer inspeção de agentes do órgão municipal de saúde que fará relatório circunstanciado relativo às mercadorias, indicando a sua destinação, CET, incorporação a órgãos da administração pública direta ou indireta municipal, dotados de personalidade jurídica de direito público, em conformidade com o artigo 450. Artigo 450.
Para os efeitos deste Código, entende-se por incorporação a transferência dos bens, destinados pela autoridade competente, para a administração da entidade ou órgão beneficiário, os quais passarão a constituir bem patrimonial da entidade ou órgão, ou bem de consumo a ser utilizado em suas atividades rotineiras, especiais ou de representação. Parágrafo 1º. A incorporação de que trata o caput é decorrente da avaliação, pela autoridade competente, de sua oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de outra forma de destinação, objetivando alcançar, mais rapidamente, benefícios administrativos, econômicos e sociais. Parágrafo 2º. A incorporação referida no caput dependerá de formalização do pedido por parte do órgão interessado ou de determinação de autoridade competente. Parágrafo 3º. Cabe aos beneficiários das incorporações a responsabilidade pela adequada utilização dos bens, na forma da legislação pertinente, de modo a atender ao interesse público ou social. Artigo 451. Não serão liberados, sob qualquer pretexto, os objetos apreendidos que não tiverem comprovação aceitável das respectivas procedências ou quando requeridos após o vencimento do prazo de recurso. Capítulo 4. Da interdição. Artigo 452. Interdição é o ato do qual se vale a autoridade competente para impedir totalmente o exercício de atividade da pessoa física ou jurídica que não esteja legalmente licenciada no município. Artigo 453. A interdição será sempre precedida de intimação expedida ao infrator, dando-lhe o prazo de até 10 dias para a cessação da atividade não licenciada, salvo em caso de comprometimento da segurança ou higiene pública. Artigo 454. A interdição não exime o infrator do pagamento das taxas pertinentes, nem de multas que lhe forem aplicadas, na forma da lei. Artigo 455. A interdição somente se processará através da fiscalização de posturas da Secretaria Municipal de Fazenda, após a autorização expressa do diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas. Artigo 456. O edital de interdição terá o modelo oficial aprovado pelo Secretário Municipal de Fazenda, e será expedido em quatro vias, em ordem numérica sequencial, preenchido de forma legível, sem emendas, rasuras ou borrões, devendo ser assinado pelo diretor da fiscalização de posturas e pelo fiscal interditante, os quais deverão identificar-se, mediante a posição de nome, cargo e matrícula, ou seu carimbo funcional. Parágrafo único. As vias do edital de interdição terão o seguinte destino: 1. Primeira via, será afichada no local da infração. 2. Segunda via, será remetida ao titular do Departamento de Fiscalização de Posturas, para ciência. 3. Terceira via, permanecerá arquivada no órgão interditante, após o visto da chefia. E 4. Quarta via, permanecerá em poder do autuante. Artigo 457. Os atos necessários ao cumprimento da interdição se darão no período de 5 dias contados da data da expedição do edital de interdição. Parágrafo 1º. O responsável administrativo extrairá, da terceira via do edital de interdição, os dados para lançamento no livro Registro de Interdições, onde serão, posteriormente, anotadas as datas da interdição e a do seu cancelamento e, bem assim, quaisquer outros elementos relacionados com o assunto. Parágrafo 2º. Quaisquer impedimentos, que obstem o cumprimento da interdição, conforme dispõe este artigo, deverão constar de termo circunstanciado, ficando a critério do titular da chefia, analisar, avaliar e aceitar ou não as justificativas apresentadas pelo agente da fiscalização. Parágrafo 3º. Quando as justificativas não forem suficientemente válidas, a chefia deverá enquadrar o servidor na legislação específica, determinando a execução da interdição por outro servidor. Artigo 458. O diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas diligenciará no sentido de que a pessoa física ou jurídica interditada fique permanentemente sob fiscalização, para impedir o desrespeito à interdição, recorrendo, se necessário, à força policial, através dos meios competentes. Parágrafo único.
Caso se mostre ineficaz as medidas de interdição, o município poderá bloquear o acesso do estabelecimento interditado, utilizando-se de blocos de concreto, muro de alvenaria ou similar. Capítulo 5. Da demolição. Artigo 459. Além dos casos previstos no Código de Obras, poderá ocorrer a demolição, total ou parcial, de imóvel ou construção nas seguintes hipóteses: 1. Quando as obras ou imóveis forem considerados em risco, na sua segurança, estabilidade ou resistência, por laudo de vistoria, e o proprietário, profissional ou firma responsável se negar a adotar as medidas de segurança ou a fazer as reparações necessárias. 2. Quando deixarem de ser cumpridas as exigências determinadas no laudo de vistoria do imóvel, e 3. Quando for constatada a existência de obra irregular em logradouro público, no leito e faixas marginais dos rios e lagoas, nas praias e dunas e nas áreas de preservação permanente. Parágrafo 1º. Se o proprietário, profissional ou firma responsável se recusar a executar a demolição, a Procuradoria-Geral do Município, por solicitação do Secretário Municipal de Fazenda e determinação expressa do Prefeito, solicitará a tutela jurisdicional, nos termos da Lei Processual Civil, requerendo as medidas cautelares necessárias. Parágrafo 2º. As demolições referidas nos incisos 1, diante de ameaça de iminente desmoronamento, e no inciso 3 poderão ser executadas pela administração municipal, ouvida previamente a Procuradoria-Geral do Município e Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano. Parágrafo 3º. Quando a demolição for executada pela administração municipal, o proprietário, profissional ou a firma responsável terá de pagar os custos dos serviços, na forma da legislação em vigor. Parágrafo 4º. Os valores devidos em função do disposto no parágrafo anterior, se não forem pagos no prazo de 30 dias, contados a partir da data do término da demolição, serão inscritos em dívida ativa. Parágrafo 5º. É obrigatória a consulta prévia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e à Companhia de Limpeza Urbana, CLIM, a fim de possibilitar a minimização dos impactos ambientais decorrentes da demolição, bem como adequada destinação final dos resíduos, na forma da legislação ambiental vigente. Capítulo 6. Do embargo. Artigo 460. O embargo administrativo consiste no impedimento da prática de ato contrário ao interesse público, proibido por lei ou regulamento, sem prejuízo da aplicação de penalidade estabelecida neste Código. Artigo 461. O embargo poderá ocorrer nos seguintes casos: 1. Quando o estabelecimento estiver funcionando, a. com atividade diferente daquela para a qual foi concedido o alvará, b. sem os alvarás exigidos por este Código devidamente atualizados, c. com o registro no Cadastro Mobiliário Municipal desatualizado, redação acrescida pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022, 2. Como medida de segurança da população ou do próprio pessoal empregado nos serviços do estabelecimento, 3. Para preservação da higiene pública, 4. Para evitar a poluição do meio ambiente, 5. Para suspender a execução de qualquer ato ou fato, desde que contrário ou prejudicial ao interesse coletivo, 6. Quando se verificar falta de obediência a limites, restrições ou condições determinadas no alvará para a exploração de jazidas minerais ou funcionamento de equipamento mecânico e de divertimentos, 7. Quando não for atendida a intimação da administração municipal referente ao cumprimento de dispositivos deste Código, 8. Nas hipóteses relativas ao exercício de atividades informais em logradouro público, quando caracterizado o descumprimento de normas legais específicas, 9. Quando, sem prévia e específica autorização da administração pública, em decorrência de seu funcionamento excepcional, na forma da regulamentação própria, ocorrerem transtornos ao sistema viário local, à circulação de veículos ou à mobilidade urbana, mesmo que tais transtornos sejam causados por terceiros, redação acrescida pela Lei N.O. sobrescrito
2780/2010, quando, em decorrência de cargas e descargas em estabelecimentos comerciais, ocorrerem transtornos ao sistema viário local, à circulação de veículos ou à mobilidade urbana, mesmo que tais transtornos sejam causados por terceiros, de forma reiterada ou na hipótese de descumprimento de ordem do agente competente, redação acrescida pela Lei nº 2780/2010, 11, quando, em decorrência da operação de estacionamentos privados, ocorram reiteradamente filas de espera, prejudicando o sistema viário local, a circulação de veículos ou a mobilidade urbana, redação acrescida pela Lei nº 2780/2010, artigo 462. Lavrado auto de embargo, em 4 vias, a primeira via será afichada no local do embargo, a segunda será remetida à Secretaria Municipal de Fazenda, para ciência, a terceira ficará na fiscalização de posturas após o visto da chefia, e a quarta permanecerá com o fiscal embargante, procedendo-se à intimação e à publicação de edital. Artigo 463. Quando ocorrer desrespeito à ordem de embargo ou interdição, o infrator estará sujeito à medida prevista no inciso 3 do artigo 446, podendo a administração municipal erigir muro ou barreira de alvenaria ou concreto na entrada do estabelecimento, para o seu efetivo cumprimento, além de requisitar reforço policial. Parágrafo único. Se o responsável se recusar a cumprir a determinação legal, a Procuradoria-Geral do Município, por solicitação do Secretário Municipal de Fazenda e determinação expressa do Prefeito, solicitará a tutela jurisdicional, nos termos da Lei Processual Civil e ou Penal, requerendo as medidas cautelares necessárias, após a busca e apreensão realizada. Artigo 464. A suspensão do embargo somente poderá ser autorizada mediante requerimento do interessado ao Secretário Municipal de Fazenda depois de sanada a causa que o motivou. Parágrafo único. Se a atividade embargada não for legalizável, só poderá se verificar o levantamento do embargo depois de sanadas as determinações solicitadas pela fiscalização. Título 15. Da fiscalização. Capítulo 1. Da denúncia. Artigo 465. Qualquer pessoa poderá comunicar à administração municipal a existência de ato ou fato que constitua infração às normas de poder de polícia, preservando-se a integridade física e moral do denunciante. Artigo 466. A comunicação da infração deverá ser apresentada constando a indicação do ato ou fato que constitua a infração, nome e domicílio do infrator ou denominação do estabelecimento, e sempre que possível documentos comprobatórios dos fatos indicados da infração. Artigo 467. Apurada a procedência da infração, serão adotadas as medidas legais e administrativas cabíveis. Capítulo 2. Da notificação. Artigo 468. Notificação é o ato pelo qual se dá notícia ou ciência, ao interessado, de algum ato ou fato administrativo de seu interesse ou de que deva ter conhecimento, lavrado na sede da repartição competente ou no local do interessado, independente de testemunhas, pelo servidor responsável. Artigo 469. A notificação obedecerá ao modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Fazenda, será lavrada em 4 vias, de forma clara, sintética e legível, não podendo conter entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões, e será assinada pelo notificante. Artigo 470. O notificante é obrigado, sempre, a pôr, sob sua assinatura, carimbo contendo seu nome, cargo e matrícula. Artigo 471. A notificação será lavrada, quando pertinente, no estabelecimento ou no local onde se verificar a fiscalização. Artigo 472. Aplicam-se à notificação as disposições prescritas para a intimação. Artigo 473. A notificação poderá ser enviada por via postal com aviso de recebimento, nos casos em que o fiscal julgar necessário ou quando as circunstâncias para sua lavratura não forem adequadas. Capítulo 3. Da intimação. Artigo 474.
Intimação é o documento fiscal lavrado com o objetivo de impor ao intimado obrigação de fazer, não fazer ou desfazer, lavrado na sede da repartição competente ou no local do intimado, independente de testemunhas, pelo servidor responsável. Parágrafo 1º. O intimado será identificado através de um dos seguintes documentos: redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 1. Inscrição do imóvel, no caso de obrigação em função da propriedade do imóvel; 2. Inscrição do CNPJ ou CPF, conforme o caso; 3. Inscrição municipal, redação dada pela Lei número 3.753/2022, 4. Inscrição estadual, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 5. Inscrição de documento de identidade, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 2º. Da intimação constarão os dispositivos deste Código infringidos e os prazos dentro dos quais deverão ser cumpridas as exigências. Parágrafo 3º. A intimação remeterá o intimado ao portal de serviços da Prefeitura, ou plataforma equivalente, onde poderá obter os elementos e instruções necessários para cumprir a obrigação prescrita, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 4º. Em geral, os prazos para o cumprimento de disposições deste Código não deverão ser superiores a 30 dias corridos, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, parágrafo 5º. Decorrido o prazo fixado, no caso de não cumprimento da intimação, será aplicada a penalidade cabível, redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022, parágrafo 6º. Mediante requerimento, poderá ser dilatado o prazo para cumprimento da intimação, uma única vez em período igual ao anteriormente fixado, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022. Artigo 475. A intimação poderá ser enviada por via postal com aviso de recebimento, nos casos em que o fiscal julgar necessário ou quando as circunstâncias para sua lavratura não forem adequadas. Capítulo 4. Do auto de infração. Artigo 476. Auto de infração é o documento fiscal que objetiva configurar e registrar as violações às normas legais, identificar o infrator e aplicar as penalidades pecuniárias. Artigo 477. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração, pelo servidor que a houver constatado, independente de testemunhas, com precisão e clareza e sem rasuras. Artigo 478. Do auto de infração deverão constar: 1. Dia, mês e ano, hora e local de sua lavratura; 2. O nome do infrator ou denominação que o identifique; 3. O fato que constitui a infração e circunstâncias pertinentes, bem como o dispositivo legal violado e, quando for o caso, referência da intimação; 4. O valor da multa a ser paga pelo infrator; 5. O prazo de que dispõe o infrator para efetuar o pagamento da multa ou apresentar sua defesa e suas provas; 6. Nome, matrícula e assinatura do agente fiscal que lavrou o auto de infração; 7. Quando passível a regularização da conduta, o endereço eletrônico do portal de serviços da Prefeitura, ou plataforma equivalente, onde o autuado poderá obter os elementos e instruções necessários para se regularizar, redação acrescida pela Lei N.O. sobrescrito 3.753/2022, parágrafo 1º. As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretarão sua nulidade quando dele constarem elementos suficientes para a determinação do infrator e da infração. Parágrafo 2º. A assinatura do infrator não constitui formalidade essencial à validade do auto de infração, sua posição não implicará a confissão e nem tampouco sua recusa agravará a pena. Parágrafo 3º. Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto de infração, far-se a menção de tal circunstância em ato publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 479. O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente com o de apreensão de bens ou outras sanções aplicáveis.
Artigo 480. O auto de infração poderá ser retificado, em seu verso, mesmo após a sua impugnação para suprir omissões, irregularidades ou mudança de sujeito passivo, dando-se ciência ao autuado para que se manifeste no prazo da lei, devolvendo-se a ele, novo o prazo para impugnação, através de notificação específica. Artigo 481. O fiscal autuante assume inteira responsabilidade pelos autos que emite, sendo passível de punição por falta grave, em caso de omissão de informações imprescindíveis, erros ou excessos. Parágrafo 1º. O auto de infração não poderá ser lavrado em consequência de requisição ou despacho, sendo sua lavratura precedida de constatação, salvo nos casos em que haja comprovação técnica oficial da infração por órgão municipal. Parágrafo 2º. O auto de infração poderá ser enviado por via postal com aviso de recebimento, nos casos em que o fiscal autuante julgar necessário ou quando as circunstâncias para sua lavratura não forem adequadas. Artigo 482. Será dispensada a intimação, podendo o infrator ser imediatamente autuado, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 1. Quando pego em flagrante nas infrações deste Código, que possam ensejar risco à segurança, à higiene pública, ao meio ambiente e à saúde pública, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 2. Quando a prática da infração não for passível de regularização, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 3. Quando o infrator for reincidente, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 4. Quando houver desacato ou agressão ao agente fiscal, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 5. Quando houver obstrução à ação fiscal, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 6. Quando houver obstrução à ação fiscal. Capítulo 5. Da Vistoria Fiscal Administrativa. Artigo 483. As vistorias fiscais administrativas, que se fizerem necessárias para o cumprimento de dispositivos deste Código ou a legislação urbanística, serão realizadas por intermédio de comissão especial designada para esse fim, após esgotados todos os meios ordinários de fiscalização. Artigo 484. A Comissão de Vistoria Administrativa deverá comparecer ao local da infração e descrever minuciosamente a irregularidade, instruindo, se possível, com fotos, plantas, mapas, estudo topográfico, ou outros elementos úteis ao objetivo da vistoria. Parágrafo único. Não será necessária vistoria administrativa caso já exista laudo conclusivo da Defesa Civil determinando a demolição de obra com risco iminente de desmoronamento ou ruína. Artigo 485. Constarão do laudo de vistoria administrativa a localização, a descrição do local com a respectiva planta de loteamento de zoneamento urbano, os fatos circunstanciados e os fundamentos da infração. Parágrafo único. Após a realização da vistoria administrativa, o laudo será submetido à apreciação superior para decisão definitiva. Artigo 486. A vistoria deverá ser realizada, preferencialmente, na presença do proprietário ou de seu representante legal, e far-se-á em dia e hora previamente marcados, salvo nos casos julgados de risco iminente. Parágrafo 1º. Se o local a ser vistoriado for encontrado fechado, no dia e hora marcados para vistoria, far-se-á sua interdição. Parágrafo 2º. No caso de existir suspeita de iminente desmoronamento ou ruína, a comissão especial do órgão competente da administração municipal deverá efetuar imediata vistoria, mesmo que seja necessário realizar o arrombamento do imóvel, ouvido previamente o órgão jurídico da municipalidade. Artigo 487. Lavrado laudo de vistoria e proferida a decisão superior, o órgão competente da administração municipal deverá fazer, com urgência, a necessária intimação do interessado, a fim de tomar imediato conhecimento do laudo e para cumprimento da decisão no prazo de 10 dias. Parágrafo único.
Não sendo cumpridas as determinações do laudo de vistoria, no prazo fixado, a administração municipal executará os serviços e obras necessárias, que serão posteriormente cobrados ao respectivo proprietário ou responsável. Artigo 488. Dentro do prazo fixado na intimação resultante do laudo de vistoria, o interessado poderá apresentar recurso à autoridade competente, por meio de requerimento. Artigo 489. Quando, após a vistoria, ficar apurada a prática de infração da qual resulte risco à população, além da aplicação da penalidade a que o responsável estiver sujeito, será assinalado prazo para cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou desfazer, no sentido de eliminar o risco. Artigo 490. Os infratores das disposições previstas neste capítulo estão sujeitos a multa no valor de referência M3 do anexo 1 da Lei nº 2597/08. Títulos V. Do Processo Fiscal. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 491. Verificada a violação de qualquer dispositivo de lei ou regulamento do Poder de Polícia Municipal, o processo terá início por 1. Intimação, preferencialmente, ou redação dada pela Lei nº 3.753/2022, 2. Auto de infração, nos casos previstos no artigo 482, redação dada pela Lei nº 3.753/2022, artigo 492. O infrator será intimado, pessoalmente, provada com a sua assinatura, ou de seu mandatário ou preposto, ou 2, por via postal ou telegráfica, com prova de recepção, ou 3, por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Município. Parágrafo 1º. A intimação considerar-se-á feita, 1. Na data da ciência do intimado, se pessoalmente, 2. Na data posta no aviso de recebimento pelo destinatário ou por quem, em seu nome, receber a intimação, se por via postal ou telegráfica, 3. Na data da publicação do edital. Parágrafo 2º. Omitida a data do aviso de recebimento a que se refere o inciso 2 do parágrafo anterior, considerar-se-á feita a intimação, 10 dias após sua entrega na agência postal, 2. Na data constante do carimbo da agência postal que proceder à devolução do aviso de recebimento, assinado pelo infrator ou por quem recebeu em seu nome a intimação. Artigo 493. A intimação conterá obrigatoriamente, 1. A qualificação do intimado, 2. A finalidade da intimação, 3. Dispositivo legal em que se fundamenta, 4. O prazo e o local para seu atendimento, 5. A assinatura do funcionário, a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula. 6. O endereço eletrônico do portal de serviços da Prefeitura, ou plataforma equivalente, onde o intimado poderá obter os elementos e instruções necessários para a regularização, redação acrescida pela Lei nº 3.753/2022, artigo 494. A intimação poderá ser processada eletronicamente, caso em que será dispensada a assinatura do funcionário competente. Capítulo 2. Dos prazos. Artigo 495. Os prazos são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Artigo 496. Os prazos somente se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal da repartição em que tramita o processo em que deva ser praticado o ato. Artigo 497. Os prazos terminados em sábado, domingo ou feriado serão, sempre, prorrogados para o dia útil imediato. Artigo 498. O prazo para a prática de ato de responsabilidade do interessado será de 10 dias, salvo determinação legal ou regulamentar em contrário. Artigo 499. Os prazos, a critério da autoridade competente, poderão ser prorrogados, por uma única vez, por prazo nunca superior ao anteriormente concedido, mediante requerimento fundamentado, entregue no órgão competente, antes do vencimento do prazo original. Artigo 500.
Nos casos de interesse público poderá ser exigido cumprimento imediato das obrigações previstas neste Código e nas demais legislações pertinentes. Capítulo 3. Da defesa. Artigo 501. O autuado apresentará a defesa, no prazo de 10 dias, a contar da data da intimação ou 30 dias, a contar da data do auto de infração, por petição, no protocolo do órgão por onde foi iniciado o processo fiscal, mediante comprovante de entrega. Artigo 502. A petição de defesa deverá conter os seguintes requisitos: 1. Quando pessoa física: a. Nome completo do requerente; b. Cópia do documento de identidade CPF; c. Cópia do comprovante de residência; d. Procuração, se for o caso; e. A contestação e seus fundamentos legais; f. Quaisquer outros documentos que achar conveniente; g. Cópia da intimação ou auto de infração. Impugnado. 2. Quando for pessoa jurídica: a. Nome completo da empresa; b. Cópia do estatuto social ou contrato social atualizado; c. Cópia do cartão do CNPJ; d. Cópia do alvará de licença autorização ou cartão de inscrição municipal; e. Nome do sócio ou representante legal; f. Cópia do documento de identidade CPF do sócio ou representante legal; g. Procuração, se for o caso; h. A contestação e seus fundamentos legais; 1. Quaisquer outros documentos que achar conveniente; j. Cópia da intimação ou auto de infração impugnado. Parágrafo 1º. Na defesa, o autuado alegará de uma só vez a matéria que entender útil, indicando ou requerendo as provas que pretende produzir, juntando, desde logo, as que possuir. Parágrafo 2º. A petição será indeferida, de plano, quando manifestamente inepta ou quando a parte for ilegítima, sendo, contudo, vedado, a qualquer servidor, recusar-se o recebimento. Parágrafo 3º. É proibido reunir, na mesma petição, defesa ou recurso relativo a mais de um infrator ou autuação, lançamento ou decisão. Artigo 503. O recurso interposto não terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo sem que tenha apresentado defesa, o autuado será considerado rével. Parágrafo 2º. Dentro do prazo para defesa ou recurso, será facultado ao autuado ou seu mandatário vistas ao processo, no recinto da repartição. Parágrafo 3º. Os documentos que instruírem o processo poderão ser restituídos, em qualquer fase, a requerimento do infrator, desde que a medida não prejudique a instrução e deles fique cópia autenticada no processo. Artigo 504. Apresentada a defesa, o autuante terá prazo de 10 dias, a contar do recebimento do processo, para se pronunciar, quando necessário. Parágrafo 1º. O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério do responsável pelo órgão específico por onde correr o processo. Parágrafo 2º. No caso de impedimento legal do autuante ou ausência do pronunciamento referido neste artigo, no prazo estabelecido, o processo fiscal será distribuído a outro fiscal que se pronunciará sobre a defesa, contando-se o novo prazo. Artigo 505. Contestada a defesa, a autoridade julgadora terá prazo de 10 dias, a contar do recebimento do processo, para exarar despacho decisório. Parágrafo 1º. Não se considerando, ainda, habilitado a decidir, a autoridade julgadora poderá converter o processo em diligência, determinando a produção de novas provas, ou submetê-lo a parecer. Parágrafo 2º. Para cumprimento da diligência ou emissão de parecer será fixado prazo não superior a 30 dias. Artigo 506. A decisão será proferida por escrito, com simplicidade e clareza, concluindo pela procedência ou improcedência da impugnação. Artigo 507. O autuado será notificado da decisão, 1. Pessoalmente, mediante entrega de cópia da decisão proferida e contra-recibo, ou 2. Por carta, acompanhada de cópia da decisão e com aviso de recebimento, ou 3. Por edital publicado no Diário Oficial do Município, ou 4. Pelo correio eletrônico, e-mail, com confirmação de recebimento. Artigo 508.
O autuado deverá indicar em sua impugnação correio eletrônico, e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção e atualização do mesmo. Artigo 509. O prazo de pagamento da penalidade pecuniária de 30 dias, a contar da ciência da decisão final, após o valor será inscrito em dívida ativa. Capítulo 4. Das nulidades. Artigo 510. São nulos: 1. Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente. 2. As intimações que não contiverem os elementos essenciais ao cumprimento de suas finalidades. 3. Os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa. 4. O auto de infração que não contenha elementos suficientes para determinar, com segurança, a infração ou o infrator. Artigo 511. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam, ou seja, consequências. Artigo 512. Ao declarar nulidade, a autoridade julgadora indicará os atos atingidos, ordenando as providências necessárias ao prosseguimento do processo. Artigo 513. As incorreções, as omissões e as inexatidões materiais não importarão nulidade e poderão ser sanadas através da retificação na forma prevista no artigo 480. Parágrafo único. A falta de intimação estará sanada desde que o infrator compareça para praticar o ato ou alegar omissão, considerando-se a intimação realizada a partir deste momento. Capítulo 5. Dos recursos. Seção 1. Do recurso voluntário. Artigo 514. Da decisão de primeira instância cabe recurso voluntário, dentro do prazo de 30 dias, contados da data da ciência da decisão. Parágrafo 1º. A autoridade julgadora, por decisão fundamentada, poderá dar efeito suspensivo ao recurso. Parágrafo 2º. O recurso será interposto perante a autoridade prolatora da decisão. Parágrafo 3º. É vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma decisão, salvo quando proferidas em um mesmo processo fiscal. Parágrafo 4º. Julgado o improcedente o recurso, será intimado o recorrente para, no prazo de 10 dias a contar do recebimento da intimação, dar cumprimento à decisão. Artigo 515. Das decisões do Conselho de Contribuintes caberá recurso voluntário para o prefeito, através do secretário municipal de Fazenda, somente quando houver decisão manifestamente contrária à lei ou quando houver impedimento ou suspeição dos membros do Conselho e do representante da Fazenda. Seção 2. Do recurso de ofício. Artigo 516. A autoridade de primeira instância recorrerá, obrigatoriamente, de ofício, sem efeito suspensivo, ao Conselho de Contribuintes, sempre que julgar procedente a impugnação do auto de infração. Parágrafo 1º. O recurso de ofício será interposto mediante simples declaração no próprio despacho decisório. Parágrafo 2º. A decisão sujeita a recurso de ofício não se torna definitiva na instância administrativa enquanto o mesmo não for julgado. Capítulo 6. Dos efeitos da decisão. Artigo 517. As decisões definitivas serão cumpridas: 1. Pelo infrator autuado para, no prazo de 30 dias, pagar a multa. 2. Pela intimação ao autuado para vir receber importância recolhida indevidamente como multa, quando for o caso. 3. Pela suspensão da interdição. 4. Pela liberação dos bens apreendidos. 5. Pela inscrição na dívida ativa do município. 6. Em processo do qual resulte a aplicação de outra penalidade, ainda que cumulativa, no prazo estabelecido pela autoridade julgadora. Artigo 518. Quando o processo for encaminhado para a inscrição do débito em dívida ativa, aplicar-se-ão, no que couber, as formalidades previstas no Código Tributário do município. Capítulo 7. Das autoridades processuais. Artigo 519. Em primeira instância é competente para decidir o processo a autoridade competente a que estiver subordinado o fiscal autuante. Artigo 520. Em segunda instância é competente para julgar o processo o Conselho de Contribuintes, definido em lei específica. Artigo 521.
Em terceira instância, o contribuinte poderá recorrer da decisão para o prefeito, através do secretário municipal de Fazenda. Título 17. Do Poder de Polícia. Artigo 522. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas físicas ou jurídicas que violem as normas deste Código e legislação complementar. Artigo 523. Toda pessoa física ou jurídica é obrigada, quando solicitada, a prestar, à autoridade administrativa, as informações relativas a qualquer ato ou fato que tenha conhecimento desde que sejam indispensáveis ao exercício do poder de polícia. Artigo 524. A autoridade fiscalizadora poderá requisitar o auxílio das polícias federal e estadual, bem como da Guarda Municipal, no caso de cerceamento do exercício de suas funções ou quando necessária a efetivação de medidas previstas neste Código. Artigo 525. A fiscalização cabe orientar a população em geral e as empresas quanto à obediência das leis e regulamentos do Poder de Polícia Municipal. Artigo 526. Os infratores das disposições previstas neste título estão sujeitos a multa no valor de referência M3 do anexo 1 da Lei nº 2597/08. Título 23. Das competências. Artigo 527. O município exercerá seu poder de polícia dentro de seu território, através de ações promovidas por seus órgãos, bem como por entidades encarregadas especialmente para isto, de acordo com a competência destes. Parágrafo 1º. A determinação da competência mencionada no caput obedecerá aos seguintes critérios: 1. Além das atribuições previstas nesta lei, caberá exclusivamente a fiscalização de posturas às ações de controle do uso do solo urbano através da concessão de alvarás de licença ou autorização para estabelecimento, a inserção dos dados cadastrais dos contribuintes no cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda de todas as atividades econômicas e outras, exploradas por pessoas físicas ou jurídicas, a fiscalização dos meios de publicidade e do uso de áreas públicas. 2. Caberá ao órgão de vigilância sanitária as ações de controle de higiene pública nas habitações e estabelecimentos comerciais e de saúde. 3. Caberá à Guarda Municipal as ações de promoção da segurança nos logradouros públicos, bens de uso comum do povo, e nos imóveis públicos em geral, garantindo a proteção ao bem-estar individual e coletivo nestes locais, apoio às operações de controle animal, além do controle de todas as atividades de comércio ambulante, inclusive com a apreensão de quaisquer equipamentos, veículos, materiais e mercadorias utilizadas para esta finalidade. 4. Caberá ao órgão de trânsito do município o controle das ações referentes ao trânsito público. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo anterior, equipara-se a comércio ambulante toda atividade realizada em trailers e outros equipamentos cujo uso seja vedado para o exercício de atividades econômicas em área pública. Título 19. Das disposições finais e transitórias. Artigo 528. No interesse do bem-estar público, compete a qualquer munícipe colaborar na fiscalização ao fiel cumprimento dos dispositivos deste Código. Artigo 529. A Secretaria Municipal de Fazenda deverá manter cadastro atualizado de todas as categorias dos contribuintes sujeitos à fiscalização deste Código. Artigo 530. Os procedimentos administrativos em que figure como a parte pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos terão prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer instância, desde que o interessado requeira o benefício em sua primeira manifestação processual. Artigo 531. Os shopping centers com mais de 30 lojas, as estações e terminais rodoviários e marítimos, os supermercados, os magazines e as lojas de departamento com área comercial igual ou superior a 500,00 metros, 500 metros quadrados, devem disponibilizar, no mínimo, duas cadeiras de rodas para uso de pessoas com deficiência ou por pessoas circunstancialmente necessitadas deste equipamento. Artigo 532.
Os estabelecimentos elencados no artigo anterior deverão, ainda, manter à disposição dos frequentadores, banheiro familiar, dotado inclusive de fraldário, separado dos banheiros feminino e masculino, para que os pais possam conduzir os seus filhos. Artigo 533. Os condomínios possuidores de elevadores que contenham os dispositivos mencionados nos artigos 52 e 53 que estiverem em altura superior ao disposto nesta lei, terão o prazo máximo de 180 dias, contados a partir da data da publicação deste Código, para devida regularização. Artigo 534. As concessionárias de serviços públicos terão o prazo de 120 dias para cumprir a determinação contida no artigo 106, contados da data da publicação desta lei. Artigo 535. As concessionárias de serviços públicos terão o prazo de 60 dias, após a publicação deste Código, para retirada dos pontos irregulares porventura instalados nos logradouros públicos. Artigo 536. Os dispositivos deste Código aplicam-se no sentido estrito, excluídas as analogias e interpretações extensivas. Artigo 537. Competirá à Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, CLIN, as ações de controle e fiscalização dos resíduos sólidos e, até a efetiva implantação dos quadros de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, a fiscalização de posturas às ações afetas à poluição sonora, na forma das leis N.O. sobrescrito S. 1212.993 e 2602/2008, redação dada pela Lei nº 3093/2014, artigo 538. As atuais permissões e autorizações concedidas para uso do solo urbano por bancas de jornal e revistas, chaveiros e quiosques, permanecerão válidas, dentro dos limites da lei, até a realização dos processos licitatórios previstos neste Código. Artigo 539. Os infratores das disposições previstas neste título estão sujeitos a multa no valor de referência M10 do anexo 1 da Lei nº 2597/08. Artigo 540. O Poder Executivo expedirá os decretos, portarias circulares, ordens de serviços e outros atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das disposições deste Código. Artigo 541. Este Código entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as leis 140/78, 240/80, 506/84, 511/84, 512/84, 519/84, 579/85, 842/90. 1091, 1032/91, 1255/93, 1380/95, 1415/95, 1687/98, 1699/98, 1798, 1748/99, 1806/00. 2002/02, 2212/05, 2229/05, 2278/05, 2312/06, 2380/06, 2500/07, 2524/07, 2525/07, 2530/08, 2580/08, 2614/08 e os decretos 3269/79, 3537/81, 3548/81, 4156/84, 4867/86, 5055/87, 5089/87, 7198/95,
7.280,95. 7.562,97. 7.563,97. 7.571,97. 7.621,97. 8.074,99. 8.122,99. 8.123,99. 8.124,99. 9.179,03 e 9.813,06. Prefeitura Municipal de Niterói, 29 de dezembro de 2008. Godofredo Pinto, Prefeito 1.